Oi, pessoal! Hoje eu estou de visual novo. Espero que vocês tenham gostado do meu visual, tá? Hoje eu vim aqui para a nossa leitura do dia, tá? A nossa leitura de hoje é um pouquinho diferente. A nossa leitura é do livro didático que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Então eu quero que vocês pausem o vídeo, peguem o livro Currículo em Ação, Ler e Escrever, ó, prestem bastante atenção no subtítulo para não se confundir do livro, tá? Então peguem o livro, abram na página 16 e apertem o play novamente para me acompanhar. A leitura de hoje, eu quero que vocês me acompanhem na leitura, lembrando da pontuação, tá? Então vocês vão prestar bastante atenção na minha fala, tá? Então eu vou fazer as pausas, nas vírgulas, no ponto final. Prestem atenção nos parágrafos, quando a gente vai começar uma outra frase, na letra maiúscula, certo? Então prestem bastante atenção. Lembra daquela aula de pontuação, daquelas aulas, né, que nós fizemos na aula online sobre pontuação, tá? Então vamos lá. Na página 17, tem uma parte aí, ó. Essa parte aqui logo no comecinho, que tá pedindo para vocês completarem as palavrinhas que estão entre parênteses com o verbo no passado. Vocês se lembram o que é verbo? Verbo é uma ação. É o que a pessoa está fazendo, vai fazer ou já fez, tá? Então tem o verbo no presente, que é o agora, a ação de agora. Tem o verbo no passado, é aquilo que a pessoa já fez, é aquela ação que já foi feita. E o verbo no futuro, que ainda vai fazer, ok? Mas eu não quero que vocês façam aqui, tá? Essas duas páginas nós vamos trabalhar apenas como leitura do dia, porque ela faz parte, essa história faz parte das atividades de hoje. Então, depois eu vou enviar a foto para que vocês apenas copiem, tá bom? Então, vamos lá, prestando atenção na leitura, tá? E tente acompanhar aí no livro de vocês. Leitura reflexiva, nós vamos pensar sobre essa leitura do texto. A Bruxa e o Caldeirão. Faz parte da nossa atividade de hoje, que é o uso da letra U no final dos verbos, tá? Então vamos lá. A Bruxa e o Caldeirão. O autor dessa história é o José Leon Machado, tá? Então a fonte aí, ó, significa que essa história estava nesse site, tá? E as pessoas que estavam organizando esse livro, acessaram esse site pela última vez no dia 26 de outubro de 2020, tá? É o que está escrito aqui na fonte. Então vamos lá. Quando preparava uma sopa com uns olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Não era muito, não senhor. Um furo pequeniníssimo, quase invisível. Mas era o suficiente para, pinga que pinga, ir vertendo os líquidos e ir apagando o fogo. Nunca tal lhe tinha sucedido. Foi consultar o livro de feitiços, adquirido no tempo em que andava a tirar o curso superior de bruxaria por correspondência. Folheou-o de ponta a ponta, confirmou no índice e nada encontrou sobre a forma de resolver o caso. Que haveria de fazer? Uma bruxa sem caldeirão era como padeiro sem forno. De que forma poderia ela preparar as horríveis poções? Para as coisas mais corriqueiras, tinha reserva dos frascos. Mas se lhe parecia um daqueles casos em que era necessário preparar 1 hora na mistela, como da filha de um aldeão que engolira uma nuvem e foi preciso fazer um vomitório especial com trovisco, rosmaninho, 3 dentes de alho, uma semente de abóbora seca,
uma asa de morcego e 5 aparas de unhas de gato. Se a moça vomitou a nuvem, pois não haveria de vomitar? Com a potência do remédio, além da nuvem, vomitou uma grande chuvada de granizo que furou os telhados das casas em redor. Era muito aborrecido aquele furo no caldeirão. Nem a sopa do dia a dia podia cozinhar. Mantinha-se a pão e água. Que remédio! Enquanto não encontrasse uma forma de resolver o caso. Matutou dias seguidos no assunto e começou a desconfiar se o mercador que lhe vendera o caldeirão na feira há muitos anos atrás a não teria enganado com material de segunda categoria. A ela, bruxa inexperiente e a dar os primeiros passos nas artes mágicas, podia facilmente ter lhe dado um caldeirão com defeito. Decidiu, então, ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador. Procurando na seção das vendas de apetrechos de cozinha, a bruxa verificou que o mercador já não era o mesmo. Era neto do outro e, claro, não se lembrava. Nem podia das tropelias comerciais do seu falecido avô. Ficou desapontada. Perguntou, todavia, o que podia fazer com o caldeirão furado. O mercador mirou, remirou, sopesou com ambas as mãos e disse: ele está bom para você pôr ao pé da porta e fazer de vaso. Com uns pés de sardinheiras ficava bem bonito. A bruxa irritou-se com a sugestão e, não fosse a gente toda ali na feira a comprar e a vender, transformava-o em onagro. Acabou por dizer: a solução parece boa, sim senhor, mas diga-me cá, se põe o caldeirão a fazer de vaso, onde cozinho eu depois? Neste novo que aqui tenho, e com um preço muito em conta. A bruxa olhou para o caldeirão que o mercador lhe apontava, sobressaindo num monte de muitos outros, de um brilhante avermelhado, mesmo a pedir que o levassem. A bruxa, que tinha os seus brios de mulher, ficou encantada. O mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios ao artigo, gabando a dureza e a grossura do cobre, os rendilhados da barriga, o feitio da asa em meia-lua, a capacidade e o peso, tão leve como um bom caldeirão podia ser, fácil de carregar para qualquer lado. Pois bem, levo. O mercador esfregou as mãos de contente. Mas aviso, acrescentou a bruxa. Se lhe acontecer o mesmo que ao outro, pode ter a certeza de que o transformarei em sapo. O mercador riu-se do disparate enquanto embrulhava o artigo. Os anos foram passando e a bruxa continuou no seu labor, até que um dia deu por um furo no novo e agora velho caldeirão. Rogou uma praga tamanha que o neto do segundo mercador que lhe vendera, a essa hora, em vez de estar a comer o caldo na mesa com a família, estava num charco a apanhar moscas. Então, gostaram? É uma leitura muito engraçada, né? É uma leitura com algumas palavras difíceis da gente entender, né? Algumas palavras que a gente não conhece o significado. Mas quando a gente está lendo uma história em que nós não conhecemos o significado de alguma palavra, não tem problema. A gente pode continuar com a leitura para entender o sentido que ela tá passando, tá? Então aqui nós vemos que é a história de uma bruxa que se deparou com um furo em seu caldeirão. Então ela foi à feira onde havia comprado, né? Não encontrou o mercador, ele já havia falecido. E quem estava lá no mesmo trabalho era o seu neto. E lhe vendeu com toda aquela lábia de vendedor, né? Lhe vendeu um caldeirão novo,
no qual ela ficou encantada com a cor e com aquele trabalho. E ele falou do cobre, né, que era duro, que era resistente, fez toda aquela propaganda para ela. Mas ela deixou um aviso. Se acontecesse de novo, ela o transformaria em sapo, que foi o que aconteceu, né? Então tá bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa história, tá? Se vocês quiserem, vocês podem ler novamente, vocês podem contar para as famílias de vocês, certo? E agora assistam o vídeo com as explicações das atividades, continuando com esse livro aqui. E até mais!